A história começa em uma rua movimentada da Filadélfia. Jerry e sua família estão se preparando para sair, mas as ruas congestionadas estão impedindo o caminho deles. Jerry liga o rádio e há uma notícia no ar. A raiva se alastrou por 12 países ao redor do mundo. O surto ficou fora de controle. Uma moto surgiu do nada em alta velocidade e arrancou o retrovisor do seu carro. Ele quis descer para reclamar, mas já era tarde demais. Jerry ia voltar para o carro, quando ouviu um estrondo forte ao longe. Parecia uma confusão. A rua calma virou um caos. A polícia mandou todos entrarem nos carros, mas logo depois, um caminhão desgovernado atropelou um policial. Jerry, que era um investigador da ONU, percebeu o perigo. Ele pisou fundo e seguiu o caminhão para fugir dali. Mas nesse momento, uma ambulância apareceu do nada. Os dois carros bateram de frente. Por sorte, a família Pitt não se machucou muito. Ao mesmo tempo, o vírus zumbi começou a se espalhar. A cidade inteira de Filadélfia virou um inferno. Os zumbis se misturavam às pessoas. Eles eram muito rápidos e ágeis. Atacavam os humanos sem dó nem piedade. Os zumbis eram implacáveis e rápidos na perseguição de suas vítimas, que dificilmente escapavam com vida. E a transformação era incrivelmente veloz. Em apenas 12 segundos após a mordida, a pessoa se tornava um zumbi. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama World War Z, conhecido como Guerra Mundial Z. Os zumbis desse filme são diferenciados. Eles não só têm agilidade e força de ataque impressionantes, como também uma quantidade de zumbis inacreditavelmente grande. Se você tivesse o azar de estar em um mundo pós-apocalíptico assim, eu arriscaria dizer que você não sobreviveria mais do que 2 minutos no máximo. Antes de continuar com o resumo, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para assim receber os melhores resumos. Desesperado, Jerry achou um trailer e fugiu de Filadélfia com sua família, mas em poucos minutos, a cidade estava totalmente dominada. Jerry dirigiu até a saída da cidade. Conseguiu se livrar momentaneamente do ataque dos zumbis. Foi nesse momento que Eric, um alto cargo da ONU, ligou e disse que mandaria um helicóptero para buscar Jerry em 1 hora. Como um bom investigador aposentado, a organização precisava dele agora, mas sua filha teve uma crise de asma. Eles precisavam primeiro ir à loja para comprar remédio. Então, eles foram para o supermercado mais perto. A situação aqui também estava muito ruim, por causa da falta de tempo. A família teve que se dividir. Jerry ficou encarregado de pegar o remédio. Sua esposa foi atrás de comida, mas ao sair da drogaria, Jerry viu 2 ladrões atacando sua esposa. Ele disparou em um deles e o outro correu. Quando saíram da loja, perceberam que o trailer já tinha sido levado. Jerry ligou logo para Eric para contar o que aconteceu, mas Eric disse que o helicóptero podia não chegar a tempo. No mínimo, demoraria até o dia seguinte. Como não tinha outra opção, Jerry teve que levar sua família para um apartamento perto para se proteger. Eles escaparam dos zumbis e foram recebidos por uma família mexicana no andar de cima. Na madrugada do dia seguinte, Jerry propôs que eles fossem com ele, mas eles não quiseram. Jerry teve que aceitar a decisão deles. Ele começou a preparar equipamentos para enfrentar os zumbis. Tudo estava pronto. Eles partiram. Logo que entraram no corredor, um morto-vivo os atacou. O habilidoso Jerry disparou e o eliminou, mas ao mesmo tempo, o barulho dos tiros chamou mais zumbis. Eles só tinham a opção de fugir correndo até o topo do edifício, mas os mortos-vivos eram muito velozes. Jerry teve que se sacrificar. Um zumbi se jogou sobre ele. No último instante, o morto-vivo foi subitamente abatido. Era um menino da família mexicana. Acontece que a família de Jerry não tinha saído há muito tempo, e os zumbis tinham invadido a casa deles. Só o menino sobreviveu. Eles chegaram ao topo do edifício. A esposa logo acendeu um sinalizador. O helicóptero os localizou também. E assim que Jerry chegou ao topo do edifício, ele logo correu até a beira do prédio contando de 1 a 12. Porque na briga contra os mortos-vivos, o sangue espirrou em sua boca. Finalmente, Jerry ficou calmo. Se ele estivesse realmente infectado, ele poderia então se jogar imediatamente para evitar machucar sua família. Por sorte, ele estava bem. Quando o helicóptero apareceu, os zumbis já estavam se acumulando. Jerry teve que segurar a porta e mandar os outros na frente. Depois que eles escaparam, Jerry correu para o helicóptero. Com a ajuda dos tiros dos soldados, Jerry foi salvo. O helicóptero pousou no oceano em um navio de guerra.
Esse era o refúgio mais seguro, por enquanto. A situação era muito pior do que Jerry pensava. O vírus estava se alastrando pelo mundo. Até o presidente estava morto, mas o governo não tinha nenhuma informação sobre o vírus. A única dica era um e-mail vindo da Coreia do Sul. Eles chamavam as pessoas contaminadas de zumbis mutantes. Mas agora tinham perdido a comunicação com eles. Para evitar esse desastre, o comandante-geral pediu que Pete levasse um médico para pesquisar a origem. Assim que soubermos de onde veio o vírus, deverá ser possível criar um antídoto. Jerry disse não na hora, pois não queria abandonar sua família. Mas aqui não há lugar para preguiçosos. Se você quer ficar seguro, tem que servir ao governo. O que significava que, se você não trabalhasse, seria expulso do navio. Jerry não viu outra opção, senão aceitar. Depois de se despedir de sua família, ele pegou um avião para a Coreia. O médico estava otimista sobre essa missão. Ele achou que o vírus tinha um instinto assassino. Deveria ter deixado algum rastro quando estava ativo. Assim que ele achasse isso, tudo poderia ser solucionado. Quando Jerry ouviu isso, pensou que ele era muito competente. Mas assim que o avião chegou ao seu destino, uma multidão de zumbis atacou ele. O jovem médico nunca tinha presenciado uma cena dessas antes. Ele se apavorou. Ele girou e tentou voltar para o avião. Mas tropeçou, a arma em sua mão disparou, mandando-o para o céu na hora. Por sorte, os soldados americanos que estavam lá foram ao seu encontro e os levaram em segurança para a base. O médico já tinha morrido, mas a missão não podia parar. Mas tudo no laboratório virou pó. O capitão contou a Jerry que o homem no leito do hospital foi o primeiro a se contaminar na base. Ele era um médico que foi averiguar a causa da morte de um militar. Ele não sabia que o militar tinha se transformado. O médico foi atacado e infectado pelo vírus. Ele voltou para a base e agrediu os outros. Eles eliminaram os zumbis e os incineraram. Isso apenas impediu os zumbis aqui com dificuldade. Uma vez que todas as evidências foram queimadas, como o militar foi contaminado, o capitão também desconhecia. Quando Jerry pensava que ia embora sem nada, um agente da CIA sob custódia pareceu ter algo a revelar. Ele disse que Israel vivia atrás do muro antes do vírus se espalhar. Nenhuma comunicação era possível com o resto do mundo. A única esperança era ir para a sede de Israel, procurar por um sujeito de nome Tom. Jerry se preparou para viajar para Jerusalém. Antes de decolar, ele precisou encher os tanques de gasolina do avião, para não fazer barulho. Eles pedalaram até a aeronave. No caminho, o telefone de Jerry começou a tocar. Os zumbis que estavam por perto se agitaram de repente. Os soldados que estavam ali dispararam para proteger. O capitão cuidou do abastecimento do avião. Jerry e os outros entraram na cabine sem problemas. Mas o preço foi a morte de todos os soldados que estavam ali, depois de uma noite de voo. O avião aterrissou em segurança em Jerusalém. Jerry disse ao piloto para esperar aqui até ele voltar antes do anoitecer. Ele estava fazendo o papel de pesquisador da ONU. Tom foi encontrado por Pete junto com os soldados locais. Tom explicou a Pete que Israel se antecipou e ergueu o muro porque captaram uma comunicação entre comandantes indianos. Eles falavam sobre combater os zumbis, mas Jerry ficou intrigado. Como um país poderia erguer um muro por causa de um relatório de inteligência não verificado? Será que eles não tinham mais o que fazer? Claro que não, porque Israel tem uma regra, chamada de o 10º homem. Isso significa que se 9 pessoas viram a mesma informação e chegaram à mesma conclusão, então o dever da 10ª pessoa é discordar e depois provar que as outras 9 pessoas estão erradas, e Tom é a 10ª pessoa. Isso parece absurdo. É por isso que Israel é o único país do mundo que está seguro. Eles não apenas construíram suas defesas, eles também estão acolhendo refugiados de outros países. No entanto, naquele instante, uma grande agitação tomou conta dos mortos-vivos do lado de fora da muralha. O motivo foi que os sobreviventes, dentro da muralha, estavam festejando sua existência. Eles cantavam com alegria. O som do microfone era tão alto que atraiu milhares de mortos-vivos para o mesmo lugar. Eles formavam uma espécie de pirâmide humana. Eles se aproximavam da muralha tão rápido quanto a vista podia alcançar. A última fortaleza do mundo estava a ponto de ser tomada. Foi nesse momento que Jerry foi o primeiro a notar que algo estava errado. Mas já era tarde demais. Multidões de mortos-vivos saltavam sobre as muralhas. Começaram a atacar os humanos sobreviventes. Todos corriam desesperadamente.
Helicópteros tentavam impedir mais deles, mas o número avassalador não ajudou. Eles avançavam como uma maré. As balas dos soldados eram ineficazes. Jerry foi escoltado por soldados e rapidamente saiu do local. Enquanto fugia, Jerry observou alguns fatos curiosos. Os zumbis ignoraram um idoso e um garoto magro e sem cabelo. Mas agora o importante era sair. Jerry não se demorou nisso. Uma militar que o protegia foi ferida no dedo por um zumbi. Sem hesitar, Jerry amputou o braço da militar com uma faca. Esse método funcionou bem. Depois de 12 segundos, a militar não se transformou. Mas o helicóptero que veio buscá-los ficou preso entre os mortos-vivos. Perdeu o equilíbrio e caiu no chão. E o avião que os esperava no aeroporto também partiu antes do tempo. Angustiado, Jerry viu um avião de passageiros levantando voo não muito longe. Soldados obrigaram o avião a parar. Jerry embarcou em segurança, olhando para baixo. Toda a Israel estava totalmente tomada. Enquanto cuidava do ferimento da militar, Jerry se lembrou do que tinha visto. O idoso e a criança que não foram atacados pelos zumbis e do que o médico tinha falado. Jerry teve uma ideia ousada. Ele logo usou o telefone via satélite para ligar para Eric. Ele pediu a Eric para verificar a OMS mais próxima. Ele solicitou ao piloto que aterrissasse na unidade de saúde global mais próxima. Mas, como era de se esperar, um imprevisto ocorre logo em seguida. Um cão parece ter farejado algo no avião. A aeromoça abriu a porta do banheiro e um morto-vivo surgiu de repente lá dentro. O alvoroço incomum o alertou para o perigo. As pessoas que estavam cochilando despertaram. Jerry se aproximou devagar e abriu a cortina para ver. Meu Deus, Jerry orientou todos a ficarem calados. Então, juntos com caixas, obstruíram todo o corredor. Mas uma das caixas caiu sem querer no chão. Eles conseguiram chamar a atenção dos mortos-vivos que romperam a linha defensiva. A cabine se transformou em uma festa de mortos-vivos. A situação não estava boa. Jerry pegou uma granada e a arremessou sem pensar duas vezes. Um buraco se abriu no avião. Os mortos-vivos foram arrastados pela forte corrente de ar. Embora o ataque dos mortos-vivos tenha sido contido, o avião estava prestes a cair. Apertando os cintos de segurança, Jerry e a militar se prepararam para o impacto com o chão. Jerry escapou da morte mais uma vez, tendo apenas um ferimento no ventre causado por um metal. A militar também teve sorte, e os dois se apoiaram para seguir em frente. Chegaram a um centro da OMS perto dali, onde foram acolhidos pelos sobreviventes. O avião havia perdido a comunicação. Os chefes da missão deram por fracassada. A família de Jerry foi tirada do navio e levada para o campo de refugiados mais próximo. Jerry ficou inconsciente por 3 dias e 3 noites. Quando despertou, a primeira coisa que fez foi ligar para Eric para avisar que estava vivo. Quando soube que sua família tinha sido despejada do navio, Jerry ficou furioso. Mas Eric não podia fazer nada. Ele não tinha escolha. Pelo menos seu lar estava a salvo por hora. A tarefa tinha que seguir em frente. O motivo pelo qual Jerry estava lá era achar um agente infeccioso letal, mas que também pudesse ser tratado. Ele supõe que o motivo pelo qual os zumbis não atacam algumas pessoas é porque elas já carregam o vírus letal em seus corpos, e os zumbis precisam de humanos saudáveis como hospedeiros, então injetando agentes infecciosos no corpo e fazendo o humano parecer um doente. Não poderíamos escapar do ataque dos zumbis. Eles pensam que é uma boa solução. Então eles resolveram fazer um teste primeiro. Mas surgiu uma nova dificuldade. Os agentes infecciosos estão todos na área B e já estava tomada por zumbis. Havia pelo menos algumas dezenas deles, mas era inviável desistir agora. Então Jerry colocou seu equipamento anti-mordida. Ele pegou sua arma e estava pronto para ir. Ele foi acompanhado por uma soldada e um dos cientistas. Eles atravessaram um longo corredor. Eles avançaram com cuidado em direção à seção B. O silêncio era essencial para os zumbis. Eles evitavam qualquer ruído. Estavam muito tensos. O cientista esbarrou sem querer em um armário. O barulho chamou a atenção de um morto-vivo. A militar disparou e o eliminou. Mas o estrondo da arma despertou todos os zumbis. Eles avançaram em direção ao depósito, onde estavam os agentes patogênicos. Mas era apenas uma questão de tempo até os zumbis os alcançarem. Jerry entra em cena novamente, fazendo barulho para atrair os zumbis para longe, deixando os outros dois irem ao depósito buscar o agente patogênico. Jerry correu ligeiro para um laboratório. Os zumbis ficaram parados do lado de fora, mas ainda havia alguns atrás.
A situação da militar e do cientista também não era favorável. Eles estavam quase chegando ao seu destino, mas um bando de zumbis bloqueou o caminho. Eles não tiveram alternativa senão desistir da missão e voltar. Jerry estava sozinho na missão. Os 2 homens que o acompanhavam tinham distraído os zumbis e ele conseguiu entrar no depósito de agentes patogênicos sem ser notado. Mas ele não tinha comunicação com os outros e ele não tinha ideia de quais agentes eram os certos. Então ele pegou algumas amostras de cada um. Mas quando ele ia sair, um zumbi apareceu na porta. A arma dele estava do lado de fora. Jerry não tinha como se defender. Ele teve que se arriscar a se injetar com um dos agentes. Mas ele não tinha como saber qual escolher. Depois de um momento de indecisão, Jerry escreveu uma carta de adeus para sua família. Então ele pegou um dos frascos e se injetou. Quando Jerry sentiu que estava prestes a morrer, ele abriu a porta do depósito. Para sua surpresa, o plano dele funcionou. Os zumbis não ligaram para ele. Ele passou por eles tranquilamente. Jerry tomou uma lata de Coca-Cola. Então ele fez barulho para chamar a atenção de todos os mortos-vivos no corredor. Ele foi sortudo demais. Na verdade, o filme todo ele teve sorte. Ele recebeu uma dose de um agente infeccioso tratável. No desfecho final, Jerry se encontra com seus entes queridos. A Organização Mundial de Saúde fabricou em larga escala a vacina. Ela foi distribuída para o mundo. Mas a crise não acabou aí, pois a origem do vírus continua sendo um enigma. A humanidade seguirá resistindo. Então é isso. Gostou do resumo? Deixa o like e comente qual nota você dá. Então até o próximo vídeo.